Bom dia, segundo ano. Nossa aula de biologia hoje sobre os anfíbios. Então, eu preciso que vocês abram o livro de vocês, o volume 2, né, na página 42 aí. Aliás, volume 6, né, na página 42. Então, os anfíbios. Os anfíbios, a palavra anfíbios, ela vem do grego anfi, dupla, bios, vida. Por quê? Porque parte da vida desses seres, eles vão passar em ambiente aquático e outras eles vão passar em ambiente terrestre, tá certo? Esses seres, eles surgiram há aproximadamente 350 milhões de anos, tá certo? Eles podem ser divididos em sapos, rãs, pererecas, salamandras, cobras cegas. E esses são os principais representantes do filo anfíbio, ok? Então, esses seres, como todos os outros, possuem algumas características gerais, independente de serem sapos, rãs, salamandras, cobras cegas. Eles vão sempre apresentar pele lisa, né? Eles vão ser tetrápodes, ou seja, eles vão ter 4 pés. Eles são seres ectotérmicos, ou seja, eles não conseguem controlar a temperatura do corpo, eles não conseguem produzir energia, né, no seu corpo. Eles geralmente passam pelo processo de metamorfose, então eles nascem na água com um formato, vai se desenvolvendo, passando pela metamorfose, toma uma outra forma e acaba indo para o ambiente terrestre. Nessa primeira fase da vida, quando ele está na água, a respiração é do tipo branquial. Geralmente, na segunda fase da vida, quando ele está fora já da água, né, que ele não está mais dentro da água, ele vai fazer respiração pulmonar bucofaringiana, ou a respiração mais conhecida como cutânea, tá? A bucofaringiana é porque ele abre a boca e consegue capturar, através de algumas estruturas na boca, o oxigênio também. Essa pele lisa, ela é ricamente vascularizada, por isso que ele vai conseguir fazer essa respiração cutânea. Como ela é ricamente vascularizada e ela é responsável pela maior parte da respiração desse animal na fase adulta, ele tem que viver sempre em ambiente úmido, tá? Porque essa pele, se ela se ressecar, ela não consegue fazer a troca gasosa e o animal vai morrer, certo? Como eu falei, maior parte da respiração ela é cutânea, ela representa em torno de 70% das trocas gasosas nos animais adultos. Eles têm pulmões que são pouco desenvolvidos, ok? Como eu falei, eles são ectotérmicos, ou seja, eles precisam de um ambiente adequado para manter a temperatura corporal dele, porque o corpo dele não consegue produzir calor para fazer esse equilíbrio aí não, para metabolizar não. Então, ele tem que estar sempre num ambiente mais úmido, mais fresco, ok? Acho que é isso. Então, vamos falar um pouquinho da classe dos anfíbios. A classe dos anfíbios é formada por 3 ordens. As ordens Anura, Urodela e Apoda, tá? Cada uma dessas classes, elas vão ter seres que são mais característicos dentro dela. No caso, na Anura, nós vamos considerar sapos, rãs e pererecas. Geralmente, a Anura, esse A aqui, ele significa não, né? Que não tem cauda. No caso da Urodela, eu vou encontrar tritões e salamandras. São poucos comuns no Brasil, principalmente os tritões, algumas salamandras na Amazônia. Mas são animais pouco comuns, mais difíceis da gente ver, né? Na classe Urodela, ela mantém a cauda, né?
e ela se parece bastante aí com um lagarto. E a ápoda, a de não e poda de pés. Então, ela não vai dentro da característica tetrápode, ela perde essa característica. É a famosa cobra cega, ou cecília, né? Então, essa que a gente pensa que é uma cobra, não é uma cobra, não é uma minhocuçu, ela é um tipo de anfíbio, tá? Deixa eu ver o que mais. Vamos falar de cada uma agora dessas classes. Então, a ordem Anura constitui o grupo de anfíbios com maior quantidade de espécies, representadas por rãs, né, que vão apresentar essa pele bem lisa, e uma membrana entre os dedos, são chamadas de membranas interdigitais, tá certo? Os sapos, eles têm a pele mais enrugada um pouco do que as rãs, não é tão lisa. Eles não apresentam a membrana interdigital. E eu também tenho as pererecas, que são bem menores do que sapos e rãs. A pele vai ser bem lisa. E nas pontas dos dedos, eles têm uns disquinhos, né? Parecendo umas ventosinhas. Na verdade, é umas ventosinhas que vão que vão ajudar esse animal a fazer escalada, tá certo? Na ordem Anura, os ovos, eles vão liberar larvas que vão passar por metamorfose. O nome dessas larvas são girinos, tá? Então, eles vão viver ali dentro da água, se alimentando de algas, de plantas e de matéria orgânica que está ali naquela água. E aí ele começa a entrar no processo de desenvolvimento para formar a fase adulta. E aí é onde que ele passa por essa metamorfose, uma metamorfose que a gente chama de completa, tá certo? Na fase adulta ele muda completamente o seu corpo, né, do girino para o sapo, e ele vai se alimentar também de coisas diferentes. Ele agora vai se alimentar de insetos, que eles vão conseguir capturar com a língua dele, que é bem pegajosa, que é bem longa, e eles são super importantes em relação ao equilíbrio, controle ecológico, né, dos insetos, de moscas que vivem muito, que se reproduzem muito rápido perto de água, que é onde que eles vivem. Então, eles têm um papel super importante aí nesse controle da quantidade de invertebrados, de insetos no ambiente, tá? Algumas espécies, principalmente de rãs e pererecas, elas produzem na sua pele substâncias tóxicas, né? Quanto mais coloridas, mais laranjas, mais vermelhas, cores mais vibrantes elas possuem, mais perigosas elas são, tá certo? A própria cor chamativa, ela já é um alerta para outros animais. Essas células chamativas, elas têm origem nos cromatófagos que tem nessa pele desses animais, que vão dessa cor bem forte para ela, tá certo? Outras espécies, além dessas substâncias servirem como aviso para os seus predadores, elas também protegem esses animais contra fungos e bactérias, tá? O sapo, que é o primeiro aqui da nossa imagem, aqui bem assim nessa altura aqui, ó, ele tem uma glândula chamada paratoide, tá? Essa glândula, ela também apresenta uma substância tóxica. Só que aí o pessoal fala assim, não encosta perto do sapo não, porque ele vai urinar em você e a urina dele seca. Na verdade, não tem nada disso. Essa glândula paratoide, ela existe, ela tem uma substância tóxica, só que como que acontece? Essa substância tóxica só é liberada se for comprimida essa glândula paratoide. Então, ela é uma defesa contra predador, quer dizer, contra animais que vão comer esse sapo. Porque o animal, quando ele ataca, ele sempre ataca na altura do pescoço. E é onde está localizada essa paratoide. E aí, quando o animal morde, um cachorro morde um sapo, por exemplo, ele vai na altura dessa glândula. Aí, quando o animal morde, o veneno,
ele é esguichado, né? Ele sai dali, ele é exprimido e sai dali. E aí o animal, se comer esse animal, se ingerir esse veneno, aí sim ele vai ser contaminado, tá? E alguns animais, alguns cachorros até morrem por causa disso. Se essa pele do sapo ficar contaminada com esse veneno, se você ficar pegando nele e passar a mão na boca, no nariz, nos olhos, esse veneno pode entrar dentro do seu corpo e pode causar prejuízo. Mas aquela história de que o sapo urina, aquilo não existe não, aquilo é crença popular, tá? Vamos para a urodela agora. A espécie urodela vai permanecer com a cauda, né? Eu falei que o sapo não permanece com a cauda. Deixa eu explicar direitinho. O girino, ele nasce com cauda. A cauda é importante para ele nadar dentro da água para buscar alimento e defesa. À medida que ele vai se tornando um adulto, aquela cauda, ela vai, por autofagia, ela vai se acabando e aí ele fica sem cauda. Já nos urodelas, essa cauda é mantida nos adultos, tá? Eles também são chamados de caudata por conta disso. Então, eles vão ter esse corpo alongado e essa cauda comprida durante toda a vida, de quando ele nasce até na fase adulta. Essa cauda é importante para ajudar na locomoção. Esses animais, eles são encontrados também em solo úmido, né? Embaixo de madeira podre, embaixo de pedra, perto sempre de água, de lagos, de rios, tá? Quando algumas dessas espécies não alcançam a fase adulta, elas permanecem no estado larval. Esses que permanecem no estado larval são os principais representantes, né? Da salamandra. Então, quando uma urodela não atinge a fase adulta, eles ficam salamandras. Só que ele recebe outro nome. O nome que ele recebe é axolote, tá? E ele vai ter em torno de 30 centímetros de comprimento. O axolote, ele tem uma aparência bem diferente desse que a gente está vendo aqui. Então, aqui é um animal adulto, né? Uma salamandra adulta. Você vê que ela tem algumas cores fortes, tem os cromatóforos que a gente vê. Mas se você olhar aí na página 43 do seu livro, você vai ver a axolote aí, ó. O corpo dela chega a ser meio transparente, de tão clarinho que ele é, porque ele não completou o seu desenvolvimento. Então, o axolote é uma salamandra, né? Que não completou o seu desenvolvimento. E aí você até percebe aí, ó, que as brânquias dela estão expostas. Se você olhar na imagem aqui do vídeo, você não vai perceber essas brânquias. Mas se você olhar na imagem do axolote na página do seu livro, você vai ver até que as brânquias estão expostas. Por quê? Porque o desenvolvimento não foi completado. Então, ela vai ficar mais tempo na água, porque ela vai respirar muito mais por essas brânquias do que pela pele, como os adultos, ok? Como eu falei com vocês, no Brasil existem poucas espécies de salamandras, né? Uma delas é a salamandra da Amazônia, que a gente vai encontrar lá na Amazônia. Ela é bem pequenininha, ela tem em torno só de 10 centímetros. Difícil de ver porque ela tem hábitos mais noturnos. Gosta muito de viver embaixo de troncos caídos, podres, né? E para ela isso é ótimo, porque atrai muitos insetos ali para esses lugares e ela vai ter comida em abundância. Tá certo? É comum encontrar esses tritões, essas salamandras, mais em países do hemisfério norte. Algumas delas também vão possuir glândulas que vão secretar substâncias venenosas, ok? E os ápodes agora? Como eu falei para vocês, os ápodes não são tetrápodes, eles não vão ter as patas, tanto que eles são chamados popularmente de cobras cegas, tá? Esses animais são encontrados geralmente enterrados também em solo úmido, porque eles também vão fazer respiração mais cutânea, tá? Eles vão se alimentar principalmente de cupins, formigas e até minhocas.
Existem uma quantidade significativa de até 27 espécies que são conhecidas dessa ordem no Brasil. Eles são chamados de cobra cega, mas na verdade eles não são totalmente cegos, eles têm olhos rudimentares, eles não têm uma boa visão, mas eles não são cegos, eles conseguem captar luz, eles conseguem captar a presença de predadores para poder se esconder, tá? Ele também apresenta um pequeno tentáculo retrátil que fica entre os olhos e a narina e ajuda na localização, principalmente para caçar presas, ok? Então, vamos para as funções vitais. Função vital, vamos começar pela digestão. A língua. A língua dos anfíbios, ela é bem interessante, né? Olha aí na página 44 de vocês, tem uma imagem bem... Pegou bacaninha essa língua saindo do sapo em direção à mosca aí, ó. Essa língua dele, ela tá fixada não no fundo da boca, mas na frente da boca. Por isso que ele consegue projetar essa língua tão longe, tá? Essa língua vai ter uma substância pegajosa que vai se grudar no alimento, facilitando trazer com que esse alimento não fuja, né? Porque geralmente é alimento vivo. Ele tem sistema digestório completo, com boca, faringe, esôfago, estômago, intestino, né? Apareceu a palavra sangue aí, mas ela não tinha que estar aí. Intestino delgado, intestino grosso e cloaca, tá? Processo de digestão vai acontecer na boca, no estômago. Os nutrientes são absorvidos no intestino, lançados ao sangue, né, para ser transportados para todas as células do corpo. Resíduos alimentares são eliminados através da cloaca, lembrando que tanto fezes quanto urina. Os animais que têm cloaca liberam ao mesmo tempo fezes e urina, tá? As trocas gasosas. Como nós já falamos bastante dessa troca gasosa, nós já vimos que as larvas das salamandras, ou seja, os axolotes, vão ter essa respiração branquial, né? E algumas salamandras adultas também. E todos os outros anfíbios, essa respiração vai variar entre pulmonar, cutânea e bucofaríngea, tá? Por isso que eles também ficam bastante com essa boca aberta, movimentando bastante aquele papo deles, para poder conseguir fazer essa respiração. O mais eficiente aí nessa troca gasosa é a respiração cutânea, ok? O coração. O coração dos anfíbios, ele é dividido em 3 cavidades, tá? Em 3 partes, ó. Uma azul, 2 vermelha e essa terceira misturada aqui, ó, que tá misturada azul e vermelho. Ok? Então, ele vai ter 2 átrios e um ventrículo, esse ventrículo compartilhado, tá? Nesse ventrículo, pelo fato dele ser compartilhado, vai ocorrer mistura de sangue venoso e arterial, tá? Então, nós vamos falar que o sangue ele vai passar 2 vezes pelo coração, porque ele tem 2 ventrículos, apesar de ter só um átrio e ele se misturar aqui. Então, é uma circulação que nós vamos considerar dupla, porém ela é incompleta, exatamente por causa do átrio, tá? Porque ela é incompleta, porque vai misturar os 2 tipos de sangue. Só que ela também é toda fechada, tá vendo? Não tem o sangue, ele vai circular só dentro dos vasos, que sejam venosos ou que sejam arteriais, só dentro dos capilares. Então, ela é uma circulação dupla, incompleta e fechada, tá? É um sistema eficiente de bombeamento de sangue. Ele só não é mais eficiente quando ele é completo, quando não tem mistura desses sangues, ok? Excreção. O processo de excreção
ocorre por meio de 2 rins mesonéfricos. Esses rins, né, vão fazer a filtragem desse sangue, retirar os resíduos que são ruins para o corpo, principalmente a ureia, né, e os excessos de sais que tem nas águas do celome do sangue, tá? O excesso de sal que ele consome, porque ele precisa desse sangue bem limpo para poder fazer a troca gasosa. De cada rim dele, vai partir um ureter que leva a urina até a cloaca. Ele não tem bexiga, tá? Ele tem só cloaca. Alguns vão ter essa bexiga, alguns vão poder armazenar parte dessa urina, mas vai ser sempre eliminado através da cloaca, ok? Sistema nervoso. Sistema nervoso, ele apresenta uma região cefálica, ou seja, uma cabeça, que é maior do que a dos peixes, né? Nessa região cefálica, ele vai apresentar 10 pares de nervos cranianos e 10 pares de nervos espinais. O que são isso? Tá escrito errado aqui, não tem esse H não, tá? É espinais. São nervos que vão sair já não do crânio dele. Esses nervos espinais vão sair aí já da coluna vertebral desses animais. Eles apresentam uma boa visão, né? Essa acuidade visual deles é bem significativa. Esses animais não têm orelhas, a gente não percebe orelhas externas nele, mas eles têm membrana timpânica, o que faz com que eles consigam escutar os sons do ambiente, né? Eles conseguem captar os sons do ambiente. Eles têm fossas nasais. Nessas fossas nasais vão apresentar órgãos quimiorreceptores. Esses órgãos quimiorreceptores, eles captam os odores que tem no ambiente, né? Odor de presa, odor de predador, o que facilita a fuga ou não desses animais. Reprodução e metamorfose de sapos e rãs. Então, a reprodução, nós vamos falar mais dos anuros. Por quê? Porque são o grupo maior e os que têm uma função mais próxima da vida da gente, tá? Então, geralmente, de modo bem geralzão, os anuros, quando eles estão na época de se reproduzir, eles tendem a se encaminhar para o lago onde eles nasceram. Eles tendem a voltar para onde eles nasceram para realizar esse acasalamento, tá? Então, quando o macho, ele chega nesse local, ele começa a coachar, a cantar. E aí a fêmea, que gostar do cantado dele, permite que ele se encoste. Quando ele se aproxima da fêmea, o macho, que geralmente é menor do que a fêmea, ele sobe nas costas da fêmea e, com as patas dianteiras, ele se agarra ao ventre da fêmea, tá? A barriga dela. Esse abraço, ele recebe um nome, ele é chamado de amplexo. A fecundação desses animais é externa. O sapo macho, ele não tem um órgão copulador. Então, ele não vai colocar os espermatozoides dentro do corpo da fêmea. Ele vai só se agarrar à fêmea para ter certeza que eles vão conseguir liberar os gametas ao mesmo tempo. Porque esses animais, eles têm fecundação externa, tá? Então, quando ocorre um amplexo, é o sinal de que tanto o macho quanto a fêmea vão liberar seus gametas. Ou seja, o sapo vai liberar os espermatozoides, né? E a sapa fêmea vai liberar os seus ovócitos. Então, ocorre a fecundação no meio externo, no ambiente. Às vezes dentro da água, às vezes numa planta que está ali perto da água, num galho que está ali perto da água,
tá? Os ovos desses anfíbios, eles precisam ficar na água, precisam ficar sempre úmidos, porque ele não tem aquela casca que a gente vê nos ovos das aves, né? Aquela casca dura de cálcio, de carbonato de cálcio. Então, a casca desse ovo, ele é uma membrana transparente e ele é facilmente, essa membrana, por ele passa facilmente água. Se ele estiver num local exposto ao sol sem água para proteger ele, ele vai se desidratar e aí não vai nascer nem filhote, tá? E todos eles vão se tornar inviáveis. Então, quando esses ovos eles estão colocados no lugar certo, com abrigo, com água suficiente para manter a umidade, ocorre, né, o nascimento dos filhotes. Aqui a gente pode ver, ó, o macho, aliás, a fêmea que está embaixo, o macho em cima. O amplexo, que é o abraço, liberação dos gametas. Os ovos fecundados ficaram aqui num galinho, ó. Desses ovos nasceram os embriões, né? Desses embriões se formaram a larva, chamada girino. O girino, ele vai passando por etapas até se tornar um adulto. Essa transformação, esse desenvolvimento é a metamorfose, né? Você pode ver que o girino ele tem uma cauda bem significativa, bem grande. No primeiro momento, ele nem patas ele não tem. Aí nasce primeiro as patas traseiras, posteriormente as patas dianteiras e ocorre a regressão dessa cauda, até ele se tornar um adulto, dominar o ambiente terrestre e voltar para se acasalar, tá? Na salamandra, a maioria dessa fecundação ela é interna. Aí sim a salamandra já vai ter um órgão copulador e o macho vai conseguir eliminar os espermatozoides dentro do corpo da fêmea, lá na cloaca da fêmea, tá? Na cobra cega também ela é interna, mas muitas delas vão apresentar o desenvolvimento direto, ou seja, nem passa pela metamorfose. No caso da salamandra, passa pela metamorfose. Quando não sofre a metamorfose, ela fica ali na fase de achalote, tá certo? Algumas dessas espécies colocam ovos e os filhotes passam um período com a mãe após nascerem. Tem um grupo de sapos que é bem interessante. Ao invés de deixar os ovos no ambiente, ele engole esses ovos. E quando ele engole esses ovos, o sistema digestório dele para de funcionar, para ele não digerir esses ovos, né? O sapo vai ficar em torno de 2 meses sem se alimentar, até que os filhotes começam a nascer. Quando ele sai de dentro, ele já tem um aspecto bem parecido aqui, ó, com essa forma jovem, tá? E aí eles saem pela boca do sapo adulto. É uma coisa muito enjoativa de se ver. Como eu falei, as salamandras têm uma fecundação interna, né? Ela bota alguns ovos e cuida desses ovos. Desenvolvimento é externo pelos ovos e sofre metamorfose. A cobra cega, fecundação interna, desenvolvimento direto e indireto, ok? Antes da tirinha, a importância ecológica dos anfíbios, tá? Então, eu já falei de uma delas, que é o controle da população de insetos e outros invertebrados, né? Que servem de alimentação para ele. Só que tem uma outra importância ecológica dos anfíbios que tem que ser colocada, que é a de bioindicador de qualidade do ar, tá? Como esses animais eles fazem respiração cutânea, se o ar estiver poluído, se a água estiver poluída, esses animais eles acabam morrendo, eles acabam não ficando naquele local. Então, além do equilíbrio nos ecossistemas em relação à quantidade de insetos, eles são animais bioindicadores de qualidade de ambiente, tá certo? Então, cuidar do meio ambiente, evitar a poluição, preserva esses animais. E a preservação deles é fundamental para fazer, né, o controle desses insetos. Porque já imaginou um monte de inseto por aí sem ter quem os coma? Vai ser bem complicado. A tirinha agora.
Olha que bacana, Alfredo, está nevando. Nevando, nevando, meu irmão, isso é sal. Tem gente que gosta de jogar sal no sapo. Quando isso acontece, o sapo morre. A pele dele é semi-permeável. O sal, ele consegue entrar para o organismo desse animal e quando tem muito sal, ele acaba perdendo água aí para o meio ambiente, né? Ele se desidrata e ele vai morrer. Então, não é uma coisa que se faça. Esses animais, eles precisam ser preservados para fazer esse controle ecológico dos insetos e para servir de bioindicador de qualidade de ar. Bom, pessoal, a nossa aula ela termina por aqui. Se gerou alguma dúvida, se gerou alguma pergunta, eu espero o contato de vocês através do WhatsApp, me manda uma mensagem, grave um áudio, tá? Desejo a vocês bons estudos e nós nos falamos na nossa próxima aula. Até mais!